Olá pessoal, eu sou o professor Milton Miranda, coordeno os cursos de especialização e mestrado em prótese e reabilitação oral pela Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandique, em Campinas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as possibilidades de se montar modelos de trabalho no articulador para a confecção de restaurações indiretas. Na realidade, nós só temos duas opções: ou fazemos na máxima intercrustação habitual, que é um relacionamento dental de máxima intercrustação entre os dentes, ou utilizamos um relacionamento músculo-esqueletal chamado de relação cêntrica. Na ausência de dentes, como em prótese total, e quando se preparam todos os dentes da boca, casos de reabilitação completa, nós não temos mais dentes como referência. Então temos que lançar a mão desse relacionamento chamado relação cêntrica. Um erro muito comum entre os dentistas é registrar com materiais apropriados para registro, cera, silicone de adição ou poliéter, a máxima intercuspidação habitual. Certamente que não há necessidade, uma vez que nós temos os próprios dentes como referência para ter essa máxima intercuspidação. Quando se coloca um material entre os dentes, você não está registrando a máxima intercuspidação, porque o material não permite o contato dos dentes. O que nós estamos registrando, na realidade, é o arco de fechamento habitual. E muitas vezes nós podemos até sair da máxima intercuspidação entre os dentes fazendo esse tipo de registro. Portanto, quando há estabilidade oclusal, nós não precisamos fazer registro da máxima intercuspidação habitual. Basta usar o arco facial para montar o modelo superior, vira o articulador de ponta cabeça, coloca-se ou intercuspida o modelo inferior no superior, fixando de alguma maneira, e fazemos a montagem. É muito simples trabalhar na máxima intercuspidação habitual. 4 são as técnicas mais conhecidas ou populares para se fazer o registro da relação cêntrica. A técnica do leaf gauge, ou folhas calibradoras de Long, a técnica do gig de acrílico, a bimanual de Peter-Dawson e a técnica de Ramshaw modificada. A técnica do leaf gauge utiliza a ação dos músculos. Quando se coloca o leaf gauge entre os dentes anteriores, nós ativamos 2 feixes de músculo. O temporal anterior, que eleva o côndilo para cima, e o pterigoideu lateral superior, que traz o disco para frente. Como é uma unidade côndilo-disco, os dois caminham conjuntamente, trazendo então, ou levando os músculos, esse complexo côndilo-disco, numa posição mais antero-superior em relação à vertente posterior da eminência articular. Então nós vamos começar descrevendo a técnica do leaf gauge. O leaf gauge que eu utilizo é fabricado nos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido por um ex-professor meu de oclusão na Ohio State University, professor Richard Huffman. É um dispositivo que tem esse em particular 56 lâminas. Cada lâmina tem 1/10 do milímetro de espessura, 1 centímetro de largura e 7 de comprimento. A pergunta que se faz é: quantas folhas eu devo usar? Certamente que cada paciente vai ter uma necessidade, de acordo com a oclusão. Então não há um número específico nem para começar a utilizar o leaf gauge. Nós colocamos um número de folhas suficiente para desocluir todos os dentes. O dente mais próximo de contato, em geral são os molares, deve ficar com espaço de 1,5 mm, que seria o espaço para o material de registro, para a cera. A cera para registro, certamente que eu tenho que fazer uma janela nessa região, que vai o suficiente para acomodar o leaf gauge. Então, nós recortamos a cera 7, fizemos a janelinha e vamos agora levar em posição. Pode ser cera 7, cera 9,
Tem uma cera americana muito boa, chama Aluax, que também pode ser usado. Então, nós tiramos o leaf gauge, né? Tendo um auxiliar ajuda para segurar o leaf gauge. Vamos colocar a cera, pode pressionar a cera na vestibular, que aí não precisa de segurarmos a cera, né? Vamos introduzir então o leaf gauge na janelinha, dá uma pequena manipulada, fecha forte. Isso. É uma técnica muito simples, não há necessidade de experiência do profissional, né? E muito efetivo. Esse dispositivo, como nós já falamos anteriormente, ele atua, né, na fisiologia muscular. Então, a contração do temporal anterior, posiciona o côndilo para cima, pterygoideu lateral superior, que inserido no disco, traz o disco para frente, e esse conjuntinho côndilo-disco vai ser apoiado na vertente posterior da eminência articular. É só aguardar um pouquinho para se remover, abre de uma vez só, remove-se o leaf gauge e remove-se o registro. A grande vantagem dessa técnica é que nunca vai perfurar a cera, uma vez que nós conseguimos o espaço com as folhas calibradoras. Então é um registro muito bom, perfeito, e que não há necessidade de experiência do operador para fazer esse tipo de registro. Então é uma das técnicas bastante usadas no mundo inteiro. Uma outra técnica bastante popular, principalmente aqui no Brasil, é a técnica do jig de acrílico, que atua da mesma maneira que o leaf gauge, né? O jig é colocado nos dentes anteriores, superior, e o toque do antagonista inferior vai ativar também o temporal anterior e o pterygoideu lateral superior, trazendo esse conjunto côndilo-disco para a posição de relação cêntrica. O grande problema do jig é que você tem que fazer um jig para cada paciente. E tem o tempo de confecção do jig, que leva aí em torno de uns 30, 40 minutos. Ao contrário, o leaf gauge é usado para todos os pacientes e, logicamente, que tem uma praticidade melhor. Mas a atuação é exatamente a mesma. Talvez até o jig tenha alguma vantagem sobre o leaf gauge, porque ele tem uma superfície rígida, né? O toque da incisal dos inferiores se dá numa superfície rígida, enquanto o leaf gauge não é uma superfície rígida. Mas ambas as técnicas são similares. Eu utilizo um jig pré-fabricado, da firma NTI Américas. Nós escolhemos um jig, ele é apenas reembasado nos dentes. Então, com isso se ganha um tempo bastante considerável. Então, ele vem, logicamente, com um espaçamento aqui maior para você reembasar, como se fosse um provisório. Então, nós escolhemos um jig, vamos colocar uma resina. Super importante lubrificar os dentes. Se tiver alguma restauração em resina ou provisório, né, teremos algum problema. Então, o jig é colocado entre os dentes incisivos centrais. Vamos checar a retenção do jig, tá bem? E vamos ver o quanto o jig desocluiu os dentes posteriores. Então, fecha, fica assim. Certamente que nós temos muito mais do que 1,5 milímetro que nós precisamos para fazer o registro com a cera ou qualquer material de registro. Silicone de adição, poliéster. Então nós vamos bater o carbono. Bate rápido e forte. Isso. E reduzir a espessura desse acrílico. Então aqui nós temos o contato. Vamos reduzir até que a gente tenha aí por volta de 1,5 milímetro de espaço no dente mais próximo de contato. Bom, ajustamos o jig até que tenha um espaço
entre o dente e os dentes posteriores, mais ou menos 1,5 mm. Plastificamos a cera, levamos como no leaf gauge, deixa bem soltinho, solta, fecha, aperta, pronto. E exemplo do leaf gauge, fazemos o registro. Então essa é a segunda possibilidade de se fazer o registro em relação cêntrica, jig de acrílico. Podemos então remover todo o conjunto, ou só a cera e depois o jig, ou tentar remover todo o conjunto. Ok? E novamente temos um registro de preciso. Então, uma técnica bastante razoável também é a técnica do jig de acrílico. A técnica de Ramphshore modificado e a técnica bimanual de Peter Dawson são técnicas manipulativas, ou seja, o paciente pode estar a 45 graus, sentado ou em posição supina, tanto faz, porque nós vamos guiar a mandíbula. Ao contrário da técnica do leaf gauge e do jig de acrílico, são técnicas não manipulativas, então a influência da gravidade pode alterar, por isso que o paciente é colocado 45 graus. As técnicas manipulativas a critério de cada profissional. Então nós vamos demonstrar primeiro a técnica de Ramphshore, modificada. Por que modificada? Na realidade ele pegou a ideia da técnica bimanual de Peter Dawson. Enquanto a técnica de Peter Dawson se utiliza as duas mãos, nós vamos demonstrar, a técnica de Ramphshore tem o mesmo princípio, porém utiliza-se apenas uma mão. A outra é para segurar o registro. Então, a técnica de Ramphshore, nós colocamos o polegar na cervical dos dentes e os dois dedos, indicador e médio, no ramo próximo do ângulo da mandíbula. A mão esquerda você coloca na vestibular dos dentes, serve até de stop, se o paciente quiser fechar, você mantém a boca aberta. E, logicamente, também para segurar o material de registro. Então, essa técnica também, deixa bem soltinho, serve para você detectar o primeiro contato prematuro. Então, para fazer isso, nós pedimos para o paciente, então manipulamos, ok? Fica assim. Pedimos para o paciente fechar em câmera lenta até o primeiro dente encostar, até o primeiro toque. Ele para e aponta onde tocou. E a gente pode verificar esse ponto marcando com carbono. Então fecha bem, câmera lenta, tocou, para e aponte onde tocou. Onde tocou? Nessa região. Tá bom? Aperta agora. Abre. Primeiro contato prematuro nessa região aqui, próximo do canino premolar. Quando eu pedi para o paciente apertar e terminar de fechar a boca, houve um desvio. Então teve um pequeno deslize de IRC para habitual dela. Então esse é o primeiro contato prematuro. E agora nós vamos plastificar a cera e fazer o registro com essa técnica chamada de Ramphshore modificado. Uma vez plastificada a cera, colocamos em posição, né? Acomodamos a cera na vestibular dos dentes, né? Para parar. A grande desvantagem em relação ao leaf gauge e o jig que não tem um stop, né? Então nós temos que ficar olhando, edentou na cera, paramos. Então essa técnica Ramphshore, o polegar na cervical dos dentes, fazemos uma pequena manipulação, deixa bem soltinho, para, fecha em câmera lenta, vai fechando, um pouquinho mais, tá ótimo assim. Então nós controlamos a indentação do dente antagonista na cera. Após isso, o paciente abre de uma vez só e nós removemos o registro, né? E aqui temos também um registro muito preciso. Se você, ao edentar, parar, certamente não vai perfurar a cera, mas o risco
dessas técnicas, Ramphshaw modificado e Peter Dawes, como não tem um stop, né, é perfurar a cera. Perfurou, vai ter toque de dente com dente, pode ser o primeiro contato prematuro, bate nesse contato e desvia a mandíbula de volta para a habitual. Então nós temos que desprezar o registro quando houver perfuração. É uma técnica bastante interessante, também Ramphshaw modificada. A técnica bimanual foi desenvolvida pelo professor Peter Dawes em St. Petersburg, na Flórida. Ela é chamada bimanual porque a gente utiliza as duas mãos para manipular a mandíbula. Então, os 2 polegares são colocados no mento, externamente no mento, e faz uma pressão para trás, enquanto os 8 dedos restantes, o dedo mínimo no ângulo da mandíbula e os outros 4 de cada lado. Então, os 2 polegares no mento, pressão para trás, e os 8 dedos restantes, pressão para cima. Classificamos a cera. Aqui, se você não tiver auxiliar, é mandatório fixar a cera na vestibular dos dentes, que você não tem alguém para segurar a cera para você. Feito isso, né, passamos por trás do paciente, colocamos 2 polegares, aqui solta um pouquinho, isso, e os 8 dedos restantes, mínimo, no ângulo da mandíbula, e os outros 3 o mais próximo possível, né, o mais posterior possível. Então, fazemos a movimentação, vai fechando em câmera lenta, vai, isso, para. Toda técnica que não tem um stop, nós corremos o risco de ter uma perfuração e ter que repetir o procedimento. Rapidinho, uma vez só, isso. Então, com isso, nós concluímos as 4 principais técnicas para se fazer o registro da relação cêntrica. Mostramos a técnica do lift-gauge, uma técnica bem prática, né? A técnica do gig de acrílico, que é exatamente igual à técnica do lift-gauge, ambos acionando a musculatura, que é a musculatura que vai posicionar o complexo côndilo disco em RC. E até as 2 técnicas manipulativas, Ramphshaw modificadas, que se utiliza uma única mão, e a técnica bimanual do professor Peter Dawes. Espero ter contribuído neste raciocínio da importância do registro em relação cêntrica. Lembrando que nós registramos o que temos. Na realidade, muitas vezes, no paciente sintomático, se ele tem sintomatologia, nós temos que primeiro tratar a sintomatologia. Então, obter a relação cêntrica com o tratamento e depois, paciente assintomático, apenas registrar o que nós obtivemos, como uma dessas 4 técnicas.